bom, hoje então a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre este livro aqui, pessoal. Já que é o Hereges, do nosso amigo Chesterton. Na verdade, o livro que eu gostaria de ter lido essa semana era este aqui, ó, Ortodoxia. Só que ao começar a leitura deste livro, né, você abre o livro ali, prontão para começar a leitura, aí você vai se deparar com isto, ó. Este livro deve acompanhar Hereges, acrescentando um lado positivo à tendência negativa do livro anterior. Muitos críticos reclamaram que em Hereges limitei-me a criticar as filosofias correntes sem oferecer uma filosofia alternativa. Então ele só reclamou, né, e não deu nenhuma alternativa, né? Enfim, eu li aqui este preâmbulo do Ortodoxia e pensei, ué, tá tudo bem, né? Eu tenho Hereges em casa. E aí eu descobri que não só Hereges deve ser lido antes de Ortodoxia, como ele faz parte, na verdade, esses dois livros fazem parte, na verdade, de uma trilogia do Chesterton. Tudo começa por este livro aqui, sobre o qual a gente vai, de novo, tentar conversar um pouquinho hoje. Temos aí o Ortodoxia na sequência e, por fim, para encerrar a trilogia, um livro chamado O Homem Eterno. O que acontece, pessoal? Este livro aqui me deu um nó. Aqui nós vamos encontrar, como de costume, uma série de artigos, né? Uma série de ensaios do Chesterton, organizados aqui de modo a te fazer pensar nessa questão da heresia versus ortodoxia. Então vamos lá. O ideal seria começarmos pela definição, certo? Então, uma heresia é algo que se opõe, né, uma ideia, uma doutrina, enfim, que se opõe a crenças, a religião, ou a um sistema religioso, enfim. Então, são essas ideias que estão opostas à religião, vamos colocar assim. Mas você pode usar a palavra heresia também fora deste contexto religioso para dizer que uma heresia é algo que vai de encontro a ideias muito firmes aí dentro de filosofias ou dentro da própria ciência mesmo. Resumindo, heresia é uma ideia contrária, tá? Mas dentro do âmbito religioso tem esta questão de, por exemplo, sei lá, ateus geralmente são hereges. Agora, ortodoxia seria o oposto de heresia. Ou seja, existe uma doutrina, existe todo um sistema religioso e existem pessoas que seguem esta doutrina e estes preceitos, né, de forma, como é que vamos dizer? Ao pé da letra, talvez, mas a ideia é essa. Então, a sequência de doutrinas de uma determinada religião, se você a segue, você está dentro de uma questão ortodoxa. Então, quando a gente fala, por exemplo, de igreja ortodoxa, significa que você está seguindo à risca aquilo que está na lei. Então, você aceita toda a doutrina, você aceita todo o sistema religioso como uma verdade. Se você duvida, você é um herege, e se você segue tudo à risca, você é ortodoxo. O que é que ele vai fazer aqui neste livro? Ele vai falar sobre hereges do seu tempo, né? Então, ele vai falar do Bernard Shaw, ele vai falar do H.G. Wells, vai falar de um cara chamado George Moore, que é um escritor britânico que meio que não chegou aqui para... Eu nunca tinha ouvido falar em George Moore, a não ser durante a leitura deste livro aqui. Me parece que não foi aí um escritor que saiu do âmbito da Grã-Bretanha. Mas até de Oscar Wilde, o Chesterton vai falar aqui neste livro. Então, quando ele fala de seus contemporâneos, na verdade ele está falando de seus amigos, veja bem. Então, assim, por mais que ele discorde ferrenhamente do H.G. Wells ou do Bernard Shaw, saiba, lembre-se disso, eles eram amigos, eles andavam juntos, eles faziam apresentações no rádio juntos, eles tinham discussões públicas, tá? Então, assim, não, você não tem ninguém brigando aqui. Pode dar essa impressão quando você lê este livro, tá? Porque, sei lá, você tá pensando no estado de coisas de hoje em dia, né? Onde todo mundo discute pra caramba, se descabela nas redes sociais e vivem, né, enfim, em guerra, normal, na vida prática também, tá? Não só na internet. Mas enfim, aqui não, aqui você tem essas provocações, você tem essa exposição de onde o Chesterton acha que essas pessoas erram, de uma forma amigável. Lembre-se, eles eram todos amigos. Mas então, Chesterton observa, né, o que está acontecendo ao seu redor. E aqui a gente precisa se lembrar de que estes livros todos foram escritos ali na primeira metade do século XX, né? Este livro, por exemplo, é de 1905. O que é bem curioso, né? Porque quando você entra em contato com a escrita do Chesterton, tudo parece muito atual. Você consegue fazer pontes com o nosso momento, né, histórico. Mas a questão é que ele vivia numa época em que tudo era mais simples do que hoje em dia. Então ele conseguia expor suas ideias contrárias muito tranquilamente. Se ele era provocado, ele ia lá e escrevia um livro, sabe?
Mas então, naquela época, no início do século XX, nós temos um Chesterton observando que as grandes verdades, né, que a ortodoxia propriamente dita, não era mais relevante, né, assim, para boa parte da população. Existiam essas pessoas públicas, essas pessoas que falavam publicamente, né, a respeito de suas opiniões contrárias à ortodoxia. Então, eles não escondiam que eles eram hereges. Ele começa este livro, né, o primeiro ensaio aqui, dizendo o seguinte, olha só, nada indica de modo mais inusitado o enorme e silencioso mal da sociedade moderna do que o estranho uso que é feito em nossos dias da palavra ortodoxo. Então ele vai dizer que, esta palavra hoje em dia é usada meio que de uma forma negativa, né? Se algo é ortodoxo, é algo que não serve para a modernidade, porque afinal de contas a modernidade é sobre quebrar padrões, é sobre quebrar essas ideias antigas. Então, hoje em dia, digo, na época de Chesterton, né, isso era visto desta forma. Então, olha lá, no passado o herege se orgulhava de não ser herege. Os reinos do mundo, a polícia e os juízes é que eram hereges. Note aí uma inversão de valores, ó. Ele era ortodoxo. Ele era ortodoxo. Então, o herege, né, se orgulhava de não ser herege, ou seja, ele se dizia, se autoproclamava ortodoxo. Aí, olha só, não se orgulhava de ter se rebelado. Eles é que se tinham rebelado contra ele. Os exércitos com sua cruel segurança, os reis com suas frias fisionomias, os decorosos processos do Estado. Tudo isso se desviara. E aí, olha só, o homem tinha orgulho de ser ortodoxo, mas tinha orgulho de estar certo. Então existia uma firmeza de opinião e uma firmeza de caráter para assumir suas posições, assumir suas opiniões, de forma a não ser quebrado por nada externo. Né? Então, o que ele está dizendo? Que nessa época em que ele vivia, ao ouvir os hereges, né, com suas heresias contra aquilo que era ortodoxo, acho que isso já ficou claro. Bom, enfim, ao ouvir os hereges, as pessoas meio que titubeavam. Então, aquelas verdades antigas meio que ficavam colocadas sob um holofote assim de dúvida, né? Mas será que é isso mesmo? Os tempos mudaram, né? Então, olha isso aqui, ó. A palavra ortodoxia não só deixa de significar estar certo, como praticamente significa estar errado. Então é isso. Ele vai desenvolver esta ideia aqui ao longo do livro todo. Uma coisa interessante para você ter em mente quando você pega qualquer livro do Chesterton, mas este aqui em especial, porque este aqui é mais cascudo do que, por exemplo, O que há de errado com o mundo, ou Tremendas Trivialidades, que são dois livros que você lê tranquilamente, assim, você está acompanhando aquela ideia do Chesterton, né? Você está entrando em contato com aquele ponto de vista que muito se parece com o que acontece hoje em dia, você está fazendo aquelas ligações, você está entendendo, você está ultrapassando uma coisa de anacronismo, mas você está seguindo uma linha de raciocínio e está dando tudo certo. Porque são ensaios mais tranquilos de se ler, na minha concepção. Tremendas Trivialidades, tô achando o livro mais fácil dele que eu já li até hoje. Mais fácil até do que O Homem que Era Quinta-feira. Agora, quando você sai lá do Tremendas Trivialidades pensando, Chesterton, nossa, que legalzinho de se ler. Aí você pega o Hereges para ler e você fica, mano, preciso ler mais 5 vezes este ensaio, sabe assim? Não é tanto assim, não, isso não vai acontecer com todos os ensaios, mas existem alguns aqui em que ele pesa a mão numa filosofia religiosa. E né, dentro daquela crítica que nós já vimos aqui a respeito deste livro, aqui ele responde com este livro aqui, o Ortodoxia, que nós ainda não lemos, então vamos deixar ele para lá. Então, é a questão de que ao longo do livro todo você fica meio que sem entender qual é a ortodoxia que Chesterton prega. Então ele vai falar de verdades, de convicções e bom senso, né? Enfim, ele vai falar de tudo isso, mas ele não te diz, né, exatamente qual é o caminho do bom senso que ele está te mostrando ou te apontando. Ele não te diz qual é a religião ortodoxa que ele está seguindo. Então, assim, a gente entende pelos exemplos que ele vai dando aqui ao longo do livro todinho que ele é cristão, óbvio. Ele vai dizer num dado momento aqui que em sua juventude chegou a ser ateu também. Então ele meio que compreende a linha de raciocínio desses ateus que estão aí, né, enfim, pregando, né, o tal do ateísmo militante, né? Este termo aqui já era usado naquela. Bem,
O que acontece? Ele vai olhar para esses caras, ele vai dizer assim, olha, vocês apenas se esqueceram da ortodoxia, ou vocês não estão mais levando em consideração a ortodoxia. Então ele vai analisar desde a obra, né, de uma forma assim bem tranquila. Tá? Então ele não vai se aprofundar, não vai te fazer resenhas aqui dos livros desses autores, principalmente quando ele fala do H.G. Wells, que me parece que era um escritor bastante prolífico ali no começo do século XX, e ele aparentemente lia bastante, né, os escritos deste amigo. Então, ele tem um domínio para falar sobre a obra das pessoas. Então, dentro da obra do H.G. Wells, por exemplo, ele vai dizer que existe toda uma inversão, né? Existem utopias sendo criadas, outros mundos, outras formas de vida e não sei o que lá. Mas o core, né, aquilo que está ali no meio, na essência, melhor dizendo, né, dos livros do H.G. Wells, continua sendo algo voltado para o desenvolvimento do ser humano. Só que ele vai dizer que é preciso que o ser humano tenha um caminho a seguir. Então, assim, é preciso que existam essas regras, né, esses sistemas de regras, essas doutrinas, enfim, use o nome que você quiser, a religião propriamente dita. Então, é preciso que algo seja transcendental na vida deste homem, para que ele compreenda que a felicidade, né, ele vai dar esse exemplo aqui num dado momento, que a felicidade que você tem, na verdade ela é efêmera, né? Você tem momentos felizes, né? E aí existe aquele pessoal que diz assim, ó, o pessoal desta época aqui, né, os hereges, vão dizer assim, ó, carpe diem, né? Tem que se lembrar lá da Sociedade dos Poetas Mortos, né? Mas então, o carpe diem é aquilo assim, ó, aproveite o dia, aproveite este momento, porque este momento vai passar, né? Tudo passa. Tem aquela frase, né, que todo mundo tatua, né? O this shall pass, this too shall pass, né? Esta é uma frase para te lembrar que não só as coisas ruins passam, mas também as coisas boas. Então aproveite, né? Aí, ok, né? Ele não é contra o aproveitamento das coisas boas da vida, mas ele vai dizer que, olha só, isso aqui é o que deveria fazer com que você se ligasse mais ao que é eterno do que ao que é mundano. Já que para os hereges, né, a vida é passageira, vai acabar, morreu, acabou, enterra e é isso. Não, existe toda a questão da eternidade que não está sendo trabalhada pelos hereges. Então, calma, né? Esses momentos de felicidade, eles acontecerão novamente, eles serão talvez prolongados, entendeu? Então, assim, ok, aproveite, mas não pense que agora é sua última chance de ter um momento feliz. Enfim, ele vai mais ou menos por aí. Então ele vai te mostrando como é que o pensamento do início do século XX estava mais voltado para o que eles achavam que era, né? Eles consideravam que eles estavam mais voltados para a questão humana, né? Então o homem era o centro aqui destas, né? O homem, suas ambições, seu desenvolvimento estava no foco dessas ideias e não Deus ou sistema religioso, enfim. Então tá. Só que ele vai dizer que isso é uma ilusão. Pensando no homem dessa forma, você também pode estar transformando o homem em algo abstrato. Partindo do princípio de que é óbvio que você está aqui, você, né, um dos seus grandes propósitos de vida, né, que você sabe qual é, né, não nada transcendental, é o de que você está aqui para viver sua vida corretamente, se desenvolver, fazer o bem maior possível para a humanidade, né? Seja com o seu trabalho ou com... Enfim, isso é meio que óbvio, né? Então você não precisa de toda uma doutrina contrária, né? Você não precisa de hereges te dizendo que, olha, você precisa se desenvolver. Como é que você consegue considerar, dentro de uma vida passageira e ínfima, né? De novo, pegue toda a linha do tempo da existência, da história, da humanidade, do mundo e whatever. O seu tempo de vida é um pontinho dentro desta imensa linha do tempo. Então, como é que você aí, este pontinho, esta vidinha que você está vivendo aí, ó, como é que isso aí pode fazer alguma diferença se você não entende o todo, se você não entende o eterno? Ele vai por aqui em alguns desses ensaios também. Vou dar uma passada assim em cada um dos ensaios que vocês vão encontrar por aqui. E vou fazendo breves comentários. Como eu disse para vocês, não posso me aprofundar porque este não é um assunto que eu domine. Eu estou aprendendo junto com vocês que também estão lendo Chesterton aqui na maciota, né? Um livro por ano, enfim. Estamos indo, né? Estamos indo juntos. Mas eu vou sugerir para vocês, inclusive vou deixar o link na descrição do vídeo, uma playlist do canal Intervalo Literário. A Bruna esmiuçou o livro todo, tá?
Ela fez um vídeo para cada um dos capítulos, recomendo fortemente que vocês vejam, o link para a playlist da Bruna tá na descrição, tá? Deem uma olhadinha lá. Mas então, o livro começa com observações iniciais sobre a importância da ortodoxia. Eu já fiz aqui alguns comentários a respeito desta introdução, né, deste capítulo introdutório. Na verdade, o livro traz introduções bem ricas, tá? Que vão te ajudar a não entrar às cegas na leitura deste livro. O que ele vai fazer aqui neste primeiro ensaio é meio que dizer pra gente que a sociedade moderna meio que evita falar de heresia. Tanto é que eu estava vendo, acho que no site do Chesterton mesmo, o pessoal dizendo que este livro aqui é um dos menos lidos, um dos menos vendidos do Chesterton, historicamente, desde 1905, por conta do título. Então as pessoas se afastam desta ideia, se afastam inclusive de livros que trazem esta ideia. Olha só. Curioso isso, né? Mas então, as pessoas em 1905 evitavam falar de heresia. E ele vai dizer também que é aquela perda, né, de dogmas, de doutrinas, de verdades que estão aí há muito tempo, né, a perda de contato com estas doutrinas, diga-se, podem levar aí a uma certa confusão mental, confusão intelectual também. E ele encerra este primeiro capítulo meio que dizendo para você, olha só, você precisa de convicções sólidas, você precisa ser uma pessoa sólida também, você não pode ser uma pessoa tão maleável assim, você não é mais um jovenzinho, né? Aqui você percebe que ele não está falando com uma juventude, o que é bem interessante. Este livro aqui pode ser lido por jovens, obviamente, mas é bacana você revisitar este livro já mais maduro para você compreender melhor o que ele está te dizendo aqui. Depois nós temos o espírito negativista, e aqui ele está criticando aquele pessoal que simplesmente se torna herege, né? Eles se tornam hereges por rebeldia. É o pessoal da desconstrução, né? Você desconstrói tudo e você não constrói nada de novo no lugar, né? Então, você se rebela contra a ortodoxia, mas você não oferece nada em troca. E aí ele vai concluir que a verdadeira crítica, né, é aquela que te leva a uma alternativa melhor, né, a tal da crítica construtiva. Depois ele parte para um capítulo em que ele vai comentar, né, a obra de enfim, as heresias de Rudyard Kipling, que é o autor do Mowgli, né, o livro da selva. Então aqui ele vai fazer o que ele costuma fazer com todos esses seus amigos escritores, né? Ele elogia a obra, mas vai criticar também uma questão que, né, acho que as pessoas discutem bastante hoje em dia ainda, que é a questão do imperialismo mostrado nessas obras mais antigas, né? Então, ele vai criticar a visão imperialista do Kipling e a sua falta de profundidade de uma cultura específica. O que acontece? Quando você tem aí um lugar que foi conquistado por outro povo e aí aquilo se mistura, a cultura vai ser incorporada, não sei o que lá. Então, assim, você começa a ter lá o tal do multiculturalismo. E aí, para o Chesterton, lembre-se de que ele está sempre voltado para a questão ortodoxa, ele vai dizer que aquele povo que foi conquistado, mesmo assim, precisa manter a sua própria cultura. Pode incorporar aspectos ali, isso aí não vai acontecer invariavelmente, mas a cultura base precisa ser alimentada. Né? Ele vai dizer mais ou menos aquilo, né, de que a grandeza do povo vem do valor que eles dão à sua própria cultura. Próximo capítulo é sobre o Bernard Shaw, que aparentemente é o amigo mais próximo dele, enfim, ele faz mais comentários jocosos aqui. Ele está mais à vontade, eu diria. Mas então, aqui ele vai tecer elogios longuíssimos também à intelectualidade do Bernard Shaw, né? Ele vai dizer, olha, ele não é um herege, né? Porque um dia ele acordou e falou, ah, tornei-me herege. Não, ele tem toda, né? Ao conversar com o Bernard Shaw, ele tem toda uma convicção do porquê ele é herege, né? Ó, a convicção aí. Mas ele considera, né, a visão de mundo do Bernard Shaw, né, que é aquela visão do cara que acredita que o mundo pode ser governado apenas pela razão, pelo pragmatismo, pelo progresso material. Ele vai falar nos capítulos anteriores a este que o progresso é uma palavra meio que sagrada. Né? O progresso precisa ser direcionado também, né? Mas ele, né, você está evoluindo, né? O que é o progresso da sua vida, da sua alma, enfim. Mas o progresso material também vai levar aonde? Né? Então, qual é o limite do progresso? A ideia de progredir, né, é uma ideia sagrada em direção a Deus, por exemplo. Né? A gente não sabe, porque afinal de contas a gente não sabe qual é a ortodoxia do Chesterton aqui neste momento. Imaginamos que seja isso. Mas o progresso material só por si mesmo meio que não leva a nada, né? Isso aqui segundo o Chesterton mesmo. Depois ele vai falar de outro amiguinho seu, que é o H.G. Wells,
Aqui ele vai se demorar na descrição da obra, né? Então, para você aí que quer um texto de apoio, né, para ler aí sobre H.G. Wells, esse texto aqui é bem interessante. Ele vai mencionar diversos dos livros aqui do Wells. Falando aqui dos personagens deste autor também, ele vai fazer um comentário interessante a respeito de como só é possível ser corajoso se você é fraco, né? Então, personagem, isso dentro da literatura, personagens super fortes, preparados, nananã, a coragem meio que não tem o mesmo valor do que a coragem de uma pessoa, né, que tinha tudo para ser covarde, entenda, né? E olha lá, ó, sobre a humildade, ó. Essa alegre humildade, esse autodomínio suave e não obstante pronto a uma infinidade de triunfos imerecidos, tal segredo é tão simples que todo mundo supôs haver uma coisa sinistra e misteriosa. A humildade é uma virtude tão prática que os homens pensam dever ser um vício. A humildade é tão bem-sucedida que é confundida com orgulho. É facilmente confundida porque, no mais das vezes, vem acompanhada de um amor simples pelo esplendor que equivale à vaidade. A humildade, sempre de preferência, se veste de escarlate dourado. O orgulho se recusa a deixar o dourado e o escarlate impressioná-lo ou agradá-lo demais. Em suma, o fracasso dessa virtude está exatamente no sucesso. É muito bem sucedida como envoltório para apreciarmos ser virtude. A humildade não é simplesmente boa demais para este mundo. É demasiadamente prática para este mundo. Quase posso dizer que é demasiadamente mundana para este mundo. Antes disso, ele vai dizer, ó, todo o segredo do sucesso prático da cristandade está na humildade cristã, embora imperfeitamente praticada. Tem um trechinho aqui bem interessante também que ele vai dizer o seguinte, ó, as aventuras são para os que menos as esperam, ou seja, para os mais românticos. As aventuras são para os tímidos. Nesse contexto, aventuras são para os não aventureiros. Não tem como a gente ler isso aqui e não pensar no Hobbit, né? Acho que todo mundo que passa por aqui, que conhece, né, o livro do Tolkien, vai se lembrar do Hobbit aqui neste momento. Enfim, pessoal, depois nós temos um capítulo intitulado O Natal e os Estetas. Aqui ele vai fazer um ataque, né? Na verdade, um contra-ataque desse pessoal que, né, os hereges, que desdenham das tradições natalinas. Ele vai te mostrando que essas tradições, né, não só, ele está falando mais do Natal aqui, mas ele fala de outras festividades também que são desdenhadas por esse pessoal. Mas então, o que ele vai dizer é o seguinte: essas festividades trazem uma certa alegria, né, trazem a comunhão, né, tá todo mundo junto ali, né, reunido, né, existe um motivo histórico para que aquilo esteja acontecendo, né, não só religioso, enfim, mas tudo isso é meio que desprezado pelos modernosos. Depois, O Mar e a Vinha Sagrada. Aqui ele está falando de um poeta que via, né, na bebida alcoólica, no vinho propriamente dito, né, e também em todo tipo de prazer carnal, digamos assim. Então ele via tudo isso como uma fuga do desespero. E aí o Chesterton vai fazer uma defesa, né? É bem curioso aqui. Ele vai fazer uma defesa do vinho, por exemplo. Ele vai dizer que o vinho deve ser apreciado em momentos de felicidade, de comemoração, e não quando você estiver no fundo do poço, desesperado. É aí que a bebida se torna um problema, quando é apenas para festejar alguma coisa, enfim. A bebida tem um outro significado. Depois vem a brandura da imprensa marrom, né? Vira e mexe, ele dá uma cutucada na imprensa marrom. Lá no Tremendas Trivialidades também tinha um artigo sobre isso. Então ele vai fazer uma grande ironia aqui a respeito de como a imprensa da época dele, né? Enfim, a imprensa moderna, finge que é assim, revolucionária, ousada pra caramba, mas na verdade tá lá reforçando modas passageiras e não desafia o pensamento dominante, muito pelo contrário, só reforça. Aí vem um capítulo sobre o George Moore, né, aquele escritor britânico que eu disse para vocês, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar a respeito dele, né, enfim. Ele vai comentar o niilismo na obra deste autor. Aqui ele tem aquele ponto meio Roger Scruton, né, de que a literatura deveria ter ali como é que vamos dizer, uma função de te elevar, de te inspirar também, e não de fazer você refletir sobre, sei lá, a decadência do mundo. Aí nós temos um capítulo aqui sobre sandálias e simplicidade, né? Olha como ele começa aqui, ó. A grande desventura dos ingleses de hoje não é absolutamente ser mais presunçosos que outros povos. É ser mais presunçosos em determinadas coisas de que ninguém pode se vangloriar sem as perder. Então é um livro que vai analisar sempre o próprio povo.
Mas também você pode fazer, como eu disse para vocês, né, o tempo todo, né, essas ligações entre o que ele está falando e a nossa situação também. Aqui o que ele vai fazer é argumentar, né, ele vai discutir essa questão de que essa busca por uma vida simples, né, que a gente vê por aí, minimalismo, esse tipo de coisa, acho que nem existia minimalismo nessa época, mas tá. Ele vai dizer que isso é uma busca artificial e vazia. Ele vai dizer que a verdadeira simplicidade não está aí neste modo de vida, nessa estética do apartamento vazio, né, só com aquilo que você realmente precisa, não. Simplicidade é um reflexo de suas convicções profundas. Bom, acho que já deu para dar uma ideia para vocês sobre aquilo que você vai encontrar aqui nestes ensaios do livro. O livro vai embora, tá, gente? São cerca de... Na verdade, são exatamente 20 artigos. Lá no final do livro você vai ter, né, o último capítulo, o 20º, é na verdade um apanhadão da ideia geral do livro, né, se chama Observações Finais sobre a Importância da Ortodoxia. Aí você fala assim, não, mas não é, eu tô lendo hereges, não ortodoxia. Mas essa discussão está aqui permeando o livro todo, vai voltar a aparecer aqui ao final do livro também. Então aqui ele vai reforçar a ideia de que sem dogmas, sem doutrinas, sem conjuntos de regras a serem seguidos, sem grandes verdades a serem, né, enfim, não obedecidas, mas aceitas, né? Enfim, o ponto dele é o seguinte, sem dogmas e sem certezas, a vida moderna se torna fraca e confusa. A verdadeira liberdade não vem com relativismo, não vem com essa coisa de que o que é verdade para você não é verdade para mim. Não vem com isso. A verdadeira liberdade, segundo Chesterton, vem do seu compromisso com verdades sólidas. Resumindo, este aqui me parece um grande livro para você pensar a questão do relativismo, né? Já que os hereges relativizam tudo que há na ortodoxia. Na verdade, existe um não aceitar o que é ortodoxo, existe o não submeter-se a um conjunto de regras que está aí desde que o mundo é mundo, enfim. É uma necessidade de querer ver o que acontece se eu não obedecer à ortodoxia. Só que, curiosamente, né, o que acontece aqui com esses hereges? Eles não se contentam em eles mesmos experimentarem a heresia. Não, eles querem compartilhar as suas heresias. Então, ele vai exemplificar aqui com esses escritores, com quem ele convive e tudo mais. Então, essas ideias foram disseminadas em um período em que Chesterton já enxergava que, olha, a sociedade está enfraquecida, né, está confusa, porque, né, eles não têm mais não seguem mais a ortodoxia. Ele não culpa esses amigos dele, mas ele observa de forma crítica o que está sendo feito. Ele está pensando assim, ali na frente, vamos pagar um precinho por isso aí também, né? Então aqui o que ele pode fazer? Né? Escrever um livro para tentar defender a ortodoxia dessas heresias, né? Ele vai entender essas heresias como meias-verdades, mas na maioria das vezes é menos do que isso. É simplesmente uma oposição pelo prazer de se opor. Quando ele critica o relativismo dos hereges, né, esse relativismo moral, artístico, literário, ele está, na verdade, defendendo padrões que todo mundo consegue identificar e que são, de certa forma, absolutos. Então, por exemplo, quando ele critica o egoísmo, ou aquela supervalorização do sucesso, né? Você precisa ser bem-sucedido. Então, ele critica isso, na verdade, fazendo um grande elogio à humildade, né? Aquele trechinho que eu li para vocês. Quando ele critica o ceticismo, né? O ateísmo desses amigos dele, que invariavelmente provém de uma confusão mental, de um pessimismo, né? Depois você vai organizando melhor e você chega àquele nome assim, ó, pá, ateu, né? Então, quando você passa por esse processo, você não admite que está passando por um momento confuso, né? Isso está vindo da boca de uma exateia, tá? Mas então, o que ele faz aqui neste livro é algo bem simples. Ele está defendendo a fé, a clareza e a esperança. E uma coisa bem curiosa a respeito do Chesterton aqui neste livro é que se a gente for parar para pensar na linha do tempo dele, né, 1905, ele ainda não tinha se convertido. Na verdade, eu acho que eu usei um termo errado aqui para o Chesterton. Ele não era exatamente um ateu, ele era um agnóstico, com um pé no protestantismo, então ele vai se converter apenas nos anos 20. Curioso, não? Então é por isso que ele sente necessidade de explicar sua ortodoxia no próximo livro, que a gente vai ler em breve.
Vai ser nossa próxima leitura de Chesterton, com certeza. Mas é isso então, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. É isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.